A paz do Senhor Jesus, querido. Que bom chegar aí com a mensagem de Deus ao seu coração. Hoje eu trago uma mensagem aí que é a parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Acompanhe comigo, você que está com a sua Bíblia. Caso você não esteja, fique atento aí à mensagem do Senhor, porque Deus certamente falará ao seu coração através desta mensagem. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E ele respondendo lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Querido, a mensagem que eu trago ao seu coração hoje fala sobre a essência do Evangelho. Nós precisamos entender que não basta apenas nós lermos a Bíblia. Não basta apenas nós conhecermos as regras da igreja, as doutrinas. Não basta apenas nós termos os nossos costumes, a religiosidade de fazermos coisas repetidamente, mas é preciso entender a essência. É preciso entender na profundidade as coisas. Por isso que Jesus faz a seguinte pergunta para ele: o que você tem lido e como você tem lido? A qualidade do entendimento dele era importante. E por isso Jesus faz esse questionamento para ele. E ele mais tarde vai fazer a seguinte pergunta para Jesus, e ele fala assim: quem é o meu próximo? E Jesus então propõe, querido, uma parábola. Veja que este homem que está conversando com Jesus, ele é um homem conhecedor da lei, é um homem que tinha a lei gravada no seu coração. Ele cita o coração da lei com muita facilidade, e Jesus então leva ele a pensar. Só que o texto, o evangelista, ao narrar essa história, ele diz que Jesus estava tentado por esse homem. Certamente esse homem não estava com um coração tão puro, com um coração tão fascinado em aprender o evangelho. Ele não estava com um coração tão aberto a ouvir a mensagem de Jesus, mas certamente querendo encontrar alguma fragilidade nas palavras de Jesus, nos seus ensinamentos. E Jesus então propõe uma parábola para mostrar para ele quem é o próximo. E Jesus conta uma história. Certamente muitas parábolas, muitas histórias que Jesus contava, já histórias que o povo contavam entre eles, e que ele aproveitava para tirar lições e para tirar um ensinamento moral e espiritual de tudo aquilo, para comparar a vida terrena com a vida celestial, e para que as pessoas pudessem entender o reino de Deus. Jesus então conta a história que um homem havia sido roubado, um homem havia sido machucado pelos homens e largado quase morto à beira do caminho. E ao ficar ali, veio o sacerdote. Querido, o sacerdote passa de largo, vê aquele homem caído e não faz nada. E a gente então começa a perguntar: por que esse homem não fez nada? Talvez cheio de religiosidade, querido. Ele pensou no seu coração: eu não posso tocar num homem morto, eu não posso tocar em cadáver, eu não posso me sujar de sangue, porque as minhas vestes, daqui a pouco eu vou ter que me apresentar no templo para oferecer sacrifício, está na hora do sacrifício e eu não posso perder tempo. E logo em seguida vem o levita, talvez pensando: olha, eu tenho que armar a tenda, eu tenho que desarmar a tenda, eu tenho que tocar os instrumentos, eu também estou ocupado, estou cheio de tarefas. E ele passa também de largo. E logo após vem um samaritano, um homem que, segundo as tradições, ele era ridicularizado por causa das misturas que o seu povo fez anteriormente, mas ele se compadece daquele homem. Ele abaixa, ele cura suas feridas,
ele gasta tempo, ou eu poderia até expressar melhor dizendo que ele investe o seu tempo na vida daquele homem, porque ele para. Certamente tinha compromissos também, certamente tinha coisas importantes para fazer, porque ninguém sai de uma região para outra sem ter nada para fazer, ainda mais ali em Jerusalém, que eram lugares perigosos, tão perigosos que esse homem foi assaltado e teve quase a sua vida roubada. Mas aquele homem investe tempo. Ele corre o risco de vida também, porque ele poderia também ser assaltado e até ser morto junto. Ele gasta os seus bens, ele gasta o seu tempo, ele gasta os seus sentimentos, ele investe tudo isso e coloca o homem no seu animal e vai levando a um lugar mais seguro. E quando ele chega lá, ele pede para que as pessoas daquele lugar cuidem dele. Ele paga um dinheiro e depois diz se ele gastasse mais ainda, que na próxima vez ele pagaria mais. Querido, que lição importante. Isso mostra que ele tinha crédito. Isso mostra que ele tinha sentimentos e usava os seus sentimentos. Isso mostra que ele tinha compromisso, mas priorizou uma vida. E Jesus estava ensinando para aquele escriba, ensinando para aquele doutor da lei, que o meu próximo é aquela pessoa que está carente, está necessitada. Jesus uma vez falou, disse: quando, Senhor, que nós não te visitamos, não é isso? Ele fala: eu tive nu, não me vestiste, né? Eu tive preso e não me visitaste, eu tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber. Ele fala assim: toda vez que um dos meus pequeninos precisarem e não fizeste a mim. Então a gente precisa entender que muito próximo de nós, talvez a gente queira fazer um evangelismo tão longe, missões tão longe, e às vezes as pessoas tão necessitadas estejam debaixo do nosso teto. Talvez sejam os nossos filhos, que a gente esteja querendo ganhar o mundo e perdendo os nossos filhos. Talvez o nosso próximo seja o cônjuge, que talvez a gente queira ganhar com palavras, impondo tantas coisas. Mas às vezes é a nossa atitude que vai fazer a diferença, o nosso testemunho. Ah, querido, a essência do evangelho é importante. Como é que você tem lido? O que é que você tem lido? E como você tem interpretado? Os fariseus, eles liam muito. Os escribas, eles copiavam a Torá, os profetas, os salmos, mas não entendiam a sua essência. Tanto não entendia que quando se depararam com o próprio Jesus, não o conheceram e não o entenderam. Ele disse: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Que hoje nós possamos refletir em fazer o bem, como diz aquele ditado, né? Sem olhar a quem. O nosso próximo está aí muito pertinho mesmo, estendendo a mão. Às vezes num sinal de trânsito, pedindo uma ajuda. Às vezes aquele vizinho que está com um sorriso no rosto, mas quando ele entrar para dentro de casa, ele vai chorar porque não tem o que comer. Talvez uma pessoa que sorri o tempo todo para você, mas lá no fundo a alma dele está gemendo. E é preciso ter a sensibilidade que Jesus tinha. Quando as pessoas procuravam por ele, ele não tinha uma palavra de condenação. João aprendeu isso quando quis condenar as pessoas e fazer cair fogo do céu, porque a cidade não tinha os recebido. E Jesus falou assim: João, eu não vim para julgar o mundo nem condenar, mas eu vim para salvar o mundo. Porque os são não precisam de médicos, mas quem precisa são os que estão doentes. Querido, que nós possamos olhar e identificar as pessoas que estão doentes. Porque se as pessoas estão ferindo a gente, é porque elas estão feridas. Cada um dá o que tem. É preciso a gente ter uma visão mais ampla. Precisamos olhar como o mestre olha. Entender como ele entende, ver como ele vê. Porque a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A partir do momento que Jesus ele estiver nos guiando, nós vamos entender quem é o nosso próximo. Nós vamos ficar atentos e pronto para ajudar. E certamente, após propor essa parábola, todo mundo entendeu.
que o meu próximo, ele pode surgir a qualquer momento, pronto para que eu possa ajudar. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você esteja atento para que quando aquela pessoa próxima de você surgir, você esteja pronto para socorrer. E fazendo isso, você está certamente fazendo a vontade de Deus, porque foi esse o evangelho que ele pregou. Deus continue abençoando a sua vida.